Mais uma fonte crava que a negociação entre Palmeiras e Ramon Sosa está muito encaminhada, Palestrino. E o professor Abel Ferreira confirma a atual situação do atacante Paulinho e aproveita para dar aquela resposta para os haters. Você que chama o cara de pardal, segura que tem respostinha para você. E o Verdão enche mais os seus cofres e Receita já está quase pagando o atacante Paulinho e o Vitor Roque, grandes investimentos que Dona Leila Pereira fez este ano para reforçar o Palmeiras. Tá pensando que é brincadeira, Palestrino? Antes da gente começar esse vídeo, eu quero te pedir para que você verifique sua inscrição neste canal. O seu like é muito importante e, é claro, se você assiste a gente pelo celular, não esquece, Palestrino, função hypar para ajudar demais a propagar este vídeo para mais palestrinos nesta plataforma maravilhosa. Fechado? Dito isso, vamos falar de Palmeiras nessa segunda-feira, de ressaca de fato, mas uma ressaca boa. O Palestrino tá feliz, pulou o domingo inteiro, zoou pra caramba e aproveitou ainda pra tirar uma onda com os flamenguistas também, hein? Vem comigo! Meu querido Palestrino, minha querida Palestrina, que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. Meu nome é Leandro Rodrigues e, é claro, eu falo diretamente com você, com esse coração alviverde que está aí do outro lado, palpitando de alegria pela classificação do nosso Verdão para essa semifinal de Mundial de Clubes, cara. Olha, aqui dá um pitaquinho pra vocês aí, tá deixando a gente sonhar, hein, meu? A gente tá começando a sonhar, embora, né, pezinho no chão, a gente sabe que é muito complicado. Tem um europeu do nosso lado da chave aqui, que eu não digo que nem é o Chelsea, tá? Que é um tal de Manchester City aí que realmente a gente tem que reconhecer que nós somos inferiores a eles. Ontem ficou muito claro no jogo entre Inter Miami e Paris Saint-Germain. Trucidou, né, o Inter Miami, o time do Messi não saiu nem na foto, né? O primeiro tempo foi o suficiente para os franceses aniquilarem aí o time do Messi. E também depois o Flamengo, com toda aquela soberba, falando que pode vir Bayern, né? A torcida cantando e tirando onda, que ia passar o carro no Bayern. Não deu certo. O Bayern ganhou de 4-2 do Flamengo e o Flamengo tá se colocando aí dentro do avião junto com os botafoguenses e o Rio de Janeiro vai estar lotado, né? O aeroporto do Galeão, torcedores do Flamengo, torcedores do Botafogo para recepcionar os seus times que estão fora do Mundial de Clubes. O que não é a realidade aqui, ó. Ó aqui. Rapaz, quem tá com um sorriso daqui aqui parecendo Coringa é Dona Leila Pereira. Tá aproveitando também para dar aquela viajada, tirou foto do lado da estátua do Rock Balboa na Filadélfia. Ela tá demais e ela merece também, porque eu tenho todo o respeito do mundo por essa senhora que está aqui do lado. Lógico, a gente tem críticas a ela, assim como tivemos a Gagliotti e até mesmo o Paulo Nobre, que foi dito até hoje o melhor presidente que o Palmeiras teve. Ninguém é perfeito, todos erram, né? Ela também, acredito na minha visão, que já errou, mas ela merece os créditos por tudo isso também que o Palmeiras está passando hoje. E esse é o assunto que nós vamos falar agora. A classificação do Palmeiras, Palestrino, para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA fez o clube acumular mais 13,12 milhões de dólares. Isso em reais dá mais ou menos 73 milhões de reais na nossa moeda. E chegar aí, né, ao faturamento total de 219,8 milhões em toda a competição até aqui. Anotou esse número? 219,8, quase 220 milhões de reais, cara. É o que o Palmeiras já arrecadou até aqui. O valor representa, Palestrino, só para você ter uma ideia, 81% do montante que a diretoria alviverde investiu para contratar o atacante Paulinho e o Vitor Roque, as duas contratações mais caras da história do Palmeiras. Então tinha gente falando, nossa, mas ela gastou muito com esses caras. Por um lado, jogadores bons custam caro, é verdade, o mercado está inflacionado no futebol, mas ao mesmo tempo, o que ela investiu no Paulinho e no Vitor Roque, só o Mundial de Clubes, mesmo o Palmeiras ainda nem tendo ganho essa competição, pelo menos, né, a gente tá indo com o pezinho no chão, a gente sabe que é complicado, o dinheiro que tá caindo no cofre, velho, já tá pagando esses dois investimentos, enquanto tem rival aí comendo o almoço na janta, se é que você me entende. Né? Então tá muito complicada a vida dos clubes brasileiros, enquanto isso o Palmeiras nada de braçada no quesito grana e também, ó, administração, tá bom? Porque essa mulher aqui merece
todas as palmas dos palmeirenses, porque o que ela tá fazendo também no Palmeiras, lógico, ela já pegou um Palmeiras completamente arrumado, mas só dela não destruir o Palmeiras, muito pelo contrário, só dela lidar muito bem financeiramente com toda a situação do clube, né? A gestão que ela faz, ela tá de parabéns. Quero lembrar vocês que o Paulinho foi contratado por 115 milhões de reais, enquanto o atacante Vitor Roque custou 154 milhões de reais. Juntos, portanto, eles totalizaram 269 milhões de investimentos do Verdão. Agora vai aparecer na tela aqui a informação do Globo Esporte de todas as cifras que o Palmeiras já recebeu com esse Mundial, só para você entender esse montante. Olha só, 15,2 milhões de dólares, que dá aí equivalente a 83,6 milhões conforme a informação do Globo Esporte, só pela participação, só do Palmeiras pisar nos Estados Unidos já caiu 83,6 milhões, tá? O Palmeiras arrecadou 1 milhão, que dá aí mais ou menos 5,5 milhões de reais, pelo empate com o Porto. Depois, Palestrino, o Palmeiras arrecadou mais 2 milhões de dólares, o que é equivalente a 11 milhões de reais, pela vitória sobre os egípcios, o Al-Ahly. E também depois, o Palmeiras veio e arrecadou mais 1 milhãozinho, 5,5 milhões, pelo empate contra o time do Messi, o Inter Miami, tá? E aí, 7,5 milhões de dólares, que dá o equivalente a 41,4 milhões de reais, segundo o GE, né? Pela classificação para as oitavas de final. E anota agora esse número, ó, 13,12, como já falei para vocês no começo do vídeo, milhões de dólares, o que é equivalente a 73 milhões de reais pela classificação para as quartas de final. É dinheiro pra caramba quando a gente trata de um clube sul-americano, tá? O Palmeiras tá enchendo os cofres, coisa que Botafogo não... Até Botafogo também, né? O Botafogo ganhou uma boa grana também nesse Mundial de Clubes. O Flamengo também ganhou, só que a arrecadação do Palmeiras no Mundial já tá sendo maior só por causa da classificação para as quartas de final. Pra gente finalizar essa parte, uma possível classificação para a semifinal do torneio já superaria e muito o valor investido na dupla Paulinho e Vitor Roque. O avanço para essa fase da competição é de 21 milhões de dólares, o que é equivalente a 117 milhões de reais, o que faria que o Palmeiras alcançasse as cifras de 336,8 milhões de reais caso vença o Chelsea na próxima sexta-feira. Para se ter uma ideia, Palestrino, desses valores, ele é quase o que o Chelsea pagou para tirar o menino Estevão do Verdão. O clube inglês investiu na época, né, ano passado, 358 milhões de reais no reforço, que vai jogar contra o Chelsea, né? E a gente espera que não seja ainda o último jogo do Estevão pelo Palmeiras. O que vocês acham aí desses valores, cara? Tem muito rival que tá assim, ó. Puta merda, eu fico olhando pros corintianos, pro São Paulino, cara, matando o cachorro a grito, né? Raspando colher na parede pra fazer farofa, roendo beira de pinico, os caras olhando o Palmeiras, já tando rico, boa administração, sem roubalheira e ainda arrecadando todas essas doletas colocando nos cofres. É bem verdade que tudo isso que a gente falou aqui vai ser comido pelo leão dos Estados Unidos, uma quirelinha, né? E é lógico que o Brasil também não vai ficar por fora, vai querer comer também uma partezinha de imposto nesse dinheiro. Mas fato é que o Palmeiras está enchendo muitos bolsos com essa participação no Mundial de Clubes. Posta aqui nos comentários o que você acha de toda a trajetória do Palmeiras até aqui. Fala também o que você tá achando da administração da dona Leila Pereira, e toda essa arrecadação já tá quase pagando os atacantes Paulinho e Vitor Roque. Isso aí é demais, isso é invejável e o Palmeiras tá de parabéns. E seguindo aqui, Palestrino, com o nosso projeto de noticiário, ele mandou um recado, hein? Você aí que fica chamando o cara de pardal, você falando que o cara não presta, o cara classificou o Palmeiras para as quartas de final do Mundial de Clubes, hein? Já é um grande feito do professor Abel Ferreira. Porque, ó, vamos ser sinceros, eu como palmeirense aqui, tá? Vou deixar o clubismo de lado. Lógico que a gente sempre torce, sempre quando pergunta, o Palmeiras vai jogar esse Mundial, vai chegar onde? Nós sempre fala que vai ser campeão. Porque nós sonhamos com isso mesmo e não interessa se tem Paris Saint-Germain pela frente, se tem Inter de Milão, se tem Manchester City, não interessa, Chelsea, enfim. A gente sempre sonha vencer esse campeonato, levantar essa taça. Mas vamos ser pezinho no chão, vamos deixar aqui um pouquinho o clubismo de lado. Gente, o Palmeiras já fez muito mais do que o esperado, né? Pra mim, a meta do Palmeiras, né, pé no chão, tá? Era passar pras oitavas. O Palmeiras chegou nas quartas, gente.
Então o Palmeiras já tá mais do que de parabéns pelo que vem fazendo nesse Mundial de Clubes. E agora vai pegar um europeu aí de um calibre um pouco mais alto que o Porto, né, que nós enfrentamos, né, na fase de grupos. Eu acredito que o Palmeiras tem total capacidade de passar do Chelsea. Vamos com o pezinho no chão, na humildade, reconhecendo de fato que os caras tecnicamente eles são superiores, mas ó, tô achando que vai dar jogo, hein, Palestrino? Mas eu não vou me delongar muito nisso, porque a gente vai ter muito tempo pra gente bater papo sobre esse confronto entre Palmeiras e Chelsea no decorrer da semana. Fato é que o homem aqui tá fazendo história e tá calando a boca de muitos haters, inclusive até as minhas críticas que eu fiz a ele no começo do ano. Perdão, viu, Abel Ferreira? Me perdoe, você também tá calando a minha boca. É o seguinte, Palestrino, após a partida aí contra o Botafogo, o professor Abel Ferreira deu uma entrevista coletiva e ele aproveitou para comentar as críticas que ele recebe de alguns torcedores do Palmeiras. Abro aspas aqui pro Abel Ferreira. Com todo o direito ele tem de falar tudo isso, tá? Vamos lá, olha só as palavras dele. Pra ser sincero, não me pega nada, zero, porque eu não reconheço competência em certas críticas. Ouço, vejo, mas na verdade, tudo isso me dá energia. Preciso dessa gasolina para despertar o meu espírito competitivo, disse o português em um trecho quando foi questionado a respeito das críticas de alguns palmeirenses chamando ele de pardal, falando que ele não presta, falando que o ciclo dele acabou. Inclusive eu fui um dos caras que estava dizendo no começo do ano que o ciclo dele tinha acabado, mas o homem calou a minha boca, tá? E ele continuou, Palestrino, aspas aqui para o Abel Ferreira. E até bom que existam tantos treinadores por aí. Sabem por quê? Porque o futebol precisa disso, de comentários, de opiniões, e ainda bem que há muitas. Algumas, inclusive, me alimentam como competidor. Quando dizem, já deu, o ciclo acabou, esse cara não serve mais. Isso me dá ainda mais vontade de trabalhar pelo Palmeiras, fecha aspas para o treinador lusitano. E eu vou falar, hein, meu, cê tá nadando de braçada, hein, seu Abel Ferreira? Olha, cê tá de parabéns o que você tá fazendo nesse Mundial de Clubes. Lógico que a gente sempre vai continuar com as críticas no canal a respeito de algumas coisas e atitudes que você tem em troca de jogadores e escalações. Isso faz parte e você mesmo, Abel, sabe, na sua própria fala você reconhece de que, cara, o futebol é feito sim de elogios e críticas também. E quem tá na posição que você está tem que ter o culhão grande aí para aguentar também as críticas, não só nossas aqui de mídia alternativa, que somos apenas torcedores, mas também de jornalistas renomados aí que também tem críticas bem ácidas ao senhor. E para terminar de calar a boca dos haters, inclusive a minha, Palestrino, mais uma vez, olha só essa aqui. Após a vitória sobre o Botafogo e garantiu o Palmeiras aí nas quartas de final do Mundial de Clubes, o jogo representou uma nova e importante marca para o Abel Ferreira. Olha aí, você tá chamando o cara de pardal, né? Se liga nessa daqui. Abel superou o uruguaio Ventura Cambón e se isolou no topo da lista de treinadores com mais partidas de campeonato mundial pelo Palmeiras, com 8 jogos no currículo. O treinador Cambón, para quem não era nascido, que era no meu caso, né, nem sonhava em nascer, ele treinou o Palmeiras na Copa do Mundo de 51. Essa mesmo, essa taça que muita gente fica zombando do Palmeiras, falando que 51 é pinga, os rivais ficam aí zoando o Palmeiras por causa disso. Pois é, mas tá na história. O tal do Cambón treinou o Palmeiras e venceu esse Mundial de 51 lá no Rio de Janeiro em campanha de 7 partidas que terminou com o título palestrino. O professor Abel Ferreira, no entanto, esteve no comando em 3 edições, palestrinos, diferentes neste torneio de caráter mundial. Lembro vocês, em 2021, que foi, né, o Mundial de Clubes, no qual a gente foi derrotado para aquele time do México, o Tigres, e depois empatou com o Al-Ahly do Egito, posteriormente derrotado, né, o Palmeiras nos pênaltis. Em 2022, na mesma competição, venceu o Al-Ahly, esse time egípcio também que tem muita tradição nos mundiais de clubes, e foi derrotado, né, na final para o Chelsea da Inglaterra. Enquanto nesta atual edição da Copa do Mundo de Clubes, venceu o Botafogo e o Al-Ahly e empatou com o Porto de Portugal e também com o Inter Miami. E agora nós teremos a revanche contra o Chelsea
que nós perdemos em 2022 para os caras, e eu tô achando que agora vai dar bom. E eu tô achando que esse cara aqui vai colocar o nome dele ainda mais na história do Palmeiras. Anota isso que eu tô falando pra vocês. Sexta-feira vai ser dia de calar a boca de hater de novo, hein? Anota isso. Queria passar esse histórico do Abel, sou aqui um cara sempre justo, sempre reconheço também quando a gente fala aqui, eu mesmo falei que já tava, acho que o ciclo dele tinha acabado por aquele campeonato paulista péssimo que a gente fez, mas, cara, faz parte do futebol, eu acho que ele errou sim no campeonato paulista, mas é lógico, tá dando aquela baita daquela compensada com a trajetória na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileirão e agora também no Mundial de Clubes. Posta nos comentários, palestrinos, quero saber o que vocês acham aí dessas respostas do Abel. E você que é o hater aí do Abel Ferreira, posta aqui nos comentários, quero saber o que você tem achado, né? Teve muita gente que escreveu nos vídeos anteriores, mas eu não tô confiante nesse time do Palmeiras para enfrentar o Botafogo. Ficou quieto, né? Nem apareceu nos últimos vídeos do canal, né? Pois é, você vê, o Abel calando a nossa boca mais uma vez. Vamos seguir aqui com o nosso canal Notícias Meu Verdão, vamos seguir falando ainda de entrevista coletiva do Abel Ferreira e agora mais detalhadamente sobre essa péssima notícia a respeito desse monstro, né, cara? Esse monstro já tá conseguindo anotar o nome dele mesmo jogando aí com uma perna só, hein? Olha, vou falar um negócio pra você. O cara lesionado, sentindo dores e decidindo jogos pelo Palmeiras. Isso é o nome de jogador que decide, velho. Isso aqui é jogador monstruoso. Isso aqui é nome de jogador craque de bola, que no caso é o nosso atacante Paulinho, baita reforço do Palmeiras para este ano. E olha que ele nem 100% tá. É o seguinte, palestrino, na entrevista coletiva após a vitória aí sobre o Botafogo, o professor Abel Ferreira criticou os haters, é verdade, como já falamos no vídeo, e revelou também que o Paulinho passará por uma nova cirurgia. Tá confirmadíssimo que o Paulinho vai desfalcar o Palmeiras após o Mundial de Clubes. Pra quem tá boiando ainda em toda essa história, e como a audiência do canal é muito rotativa, repito pra vocês algumas coisas, né? O atacante ele realizou uma intervenção na canela direita no ano passado, quando ainda estava no Galo, mas ainda segue com dores e sem condições de jogar um jogo inteiro. Dessa forma, o nosso querido português Abel Ferreira afirmou que o jogador passará por um novo procedimento cirúrgico depois do Mundial e elogiou o poder de decisão do camisa 10 palmeirense. Aspas para o Abel Ferreira quando ele falou do Paulinho. Olha só, foi para isso que nós o trouxemos. Sabíamos que não podíamos contar com ele mais que 30 minutos e todos sabem o que vai acontecer depois que acabar este Mundial. Ele vai ter que ser operado novamente, iniciou o Abel Ferreira quando falava desse espetacular atacante aqui que decidiu para nós palmeirenses, tá bom? Então já não tem mais dúvidas, o Paulinho de fato vai passar por cirurgia. E o Abel completou, falou mais, ó, aspas aqui de novo para ele. Vou ser muito sincero, o que é que eu disse para ele? Foi para isso que ele veio, jogar 15 minutos e resolver. Foi uma das nossas maiores contratações. Temos outros que conseguem desempenhar seu papel. Sabíamos em que condições o trouxemos. Sabíamos porque também ninguém obriga ninguém. Fizemos os exames que tínhamos que fazer, conversamos com o jogador, dissemos que seria importante porque era isso o que ele disse. Foi para isto que vieste. Português falando pro Abel. Para entrar e resolver partidas. Fecha aspas para o professor Abel Ferreira, deixando muito claro que o Palmeiras estava ciente da condição clínica do jogador, né? Da lesão que ele tinha passado, mas mesmo assim bateram o martelo e falaram: nós queremos você aqui porque nós sabemos da sua capacidade, Paulinho. E ele tá provando, né? Contra o Inter Miami ele foi lá e fez o gol do Palmeiras que ajudou no empate, né? E agora também fez o gol que decidiu na prorrogação o jogo contra o Botafogo, classificando o Palmeiras para as quartas de final. Além de tudo isso, palestrino, para a gente finalizar essa parte, o professor Abel Ferreira também explicou o motivo do Paulinho ser substituído 3 minutos depois de fazer o gol.
Para quem não sabe, o atacante atuou por somente 46 minutos, mais do que o núcleo de saúde e performance do Palmeiras permite, e inclusive saiu do banco de reservas no segundo tempo do confronto. Ou seja, ele nem foi titular, ele só entrou mesmo, foi lá, decidiu o jogo e o Abel Ferreira sacou ele por causa da condição da lesão que ele tem na canela, tá? E o português deixou muito claro, garantiu isso em entrevista coletiva, que o próprio Paulinho pediu para ser substituído na partida. Provavelmente naquele momento que ele estava comemorando, que ele abraçou todo mundo, ele deu um chego na comissão técnica lá e falou assim: ó, professor, agora que já tá 1 a 0, me tira aí porque eu tô sentindo muitas dores. Isso aqui é eu que tô supondo, tá? Não tem nenhum áudio, nenhuma fala do Paulinho, mas eu acredito que ele disse isso para o Abel, por isso que logo ele substituiu, colocou o Mikael e aí começou o sofrimento palestrino, pedindo acaba, pelo amor de Deus. Aí foi aquela pressão do Botafogo, mas graças a Deus a gente conseguiu resistir com direito à defesa de cabeça. O Bruno Fux metendo o nariz no chão para não deixar a bola entrar no gol. Foi sensacional, parabéns aí ao Bruno Fux. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse monstro aqui? Ah, dessa besta enjaulada. Chegou no Palmeiras. Imagina quando esse cara tiver 100%. Então, Paulinho, quando você voltar, Paulinho, vai na paz. Você já ajudou demais o Palmeiras. Resolve o teu problema com a sua lesão na canela. Volta, porque todos os torcedores palestrinos estão contando com você, pelo menos no final ainda, né, deste ano de 2025. Esperamos estar classificados ainda em Copa do Brasil e Libertadores, obviamente, para contar com você aí nessas disputas tão decisivas. Você é monstro, cara. Parabéns demais pelo que você já tá fazendo pelo Palmeiras. E pra gente finalizar, Palestrino, você achou que a gente não ia falar do Ramon Sosa? Só se fala desse cara, velho, nas arenas palmeirenses. Só se fala desse maluco, desse paraguaio aí, que tá lá no Nottingham Forest. E ó, cada dia que passa, mano, eu tô acreditando ainda mais que esse cara vai ser o reforço que o Palmeiras vai anunciar quando voltar do Mundial, tá? Cada vez, tá? E olha só, trago mais uma quentinha pra vocês. O Verdão, segundo algumas fontes, já vou falar pra vocês, deve anunciar mais essa contratação após o término desse torneio, velho. Em uma negociação que vem se desenrolando há um tempinho aí com o Nottingham Forest. Quem está garantindo isso é o perfil TV Espírito de Porco, lá do nosso amigo Diego Firmino. O Palmeiras avançou na contratação, segundo eles, do paraguaio Ramon Sosa, atacante do Nottingham Forest. E o negócio está em, palavras deles lá, hein, 95%. O rapaz tá, só falta talvez assinar então, né? Segundo eles lá, o negócio tá muito avançado, 95%, faltam só 5% talvez por detalhes aí para o homem vestir verde e branco no segundo semestre de 2025. A contratação do Sosa deve girar, você já está cansado de saber, na casa aí dos 11 a 13 milhões de euros, o que dá cerca aí mais ou menos, Palestrino, de 70 a 75 milhões de reais. É uma boa grana por esse cara e reitero, cara, nada contra o jogador, mas para mim é uma puta de uma aposta. Porém, entretanto, todavia, uma aposta num setor que o Palmeiras está carente. O Ramon Sosa, quero deixar claro aqui para vocês, como a gente já falou em alguns vídeos anteriores, é destro e joga pela esquerda, cortando para dentro, do jeito que o professor Abel Ferreira gosta dos seus pontas, né? E é uma contratação, né, vamos dizer assim, necessária, pensando nas necessidades do elenco alviverde. Bom, se você não comentou o que você acha do Sosa, esse é o momento. Posta aí nos comentários. Tudo indica, Palestrino, você gostando ou não, de que este homem vai vestir a camisa do Palmeiras no segundo semestre. E é lógico, a partir do momento que ele vestiu aqui, ó, o manto, cara, é todo o apoio da nossa parte ao Ramon Sosa, tá bom? Torço pra que sim. Cara, se o Palmeiras não trouxer ninguém pra ponta esquerda, que eu já falei pra vocês que eu preferia, no caso, o Roger Guedes, mas se for o Sosa, velho, vai ter todo o nosso apoio, nós vamos torcer demais pelo cara, né, incentivá-lo pra caramba, pra ele fazer baitas partidas pelo Verdão. Já trouxe também aqui no canal, dá uma procurada, o penúltimo vídeo falando sobre ele, mostrando que ele foi ovacionado no Tadieres, tá imperdível, velho. Se você não assistiu, assista ao vídeo que eu coloquei pela manhã no sábado, né, o vídeo que antecede o jogo contra o Botafogo. Posta aí, os comentários estão abertos para todos vocês manifestarem
as opiniões das mais diversas a respeito do paraguaio Ramon Sosa. E dessa forma, Palestrino, nós vamos terminando por aqui essa edição extensa do nosso canal Notícias Meu Verdão. É uma edição que nós estamos empolgados, né, velho? Fluminense vai jogar hoje, se não me falha a memória, pelo Mundial de Clubes. Vai enfrentar o time da Inter de Milão, que eu tô achando também que o Fluminense vai ficar à deriva também, hein? Tô achando que o Fluminense não vai conseguir passar, mas é lógico, se passar também, parabéns pros caras. Vamos ficar aqui acompanhando sempre o que tá acontecendo, lógico, toda a empolgação e pezinho no chão, porque nós vamos pegar um europeu agora de uma prateleira mais acima, que é o Chelsea, mas eu acho que vai dar bom ainda pro Verdão. Não se esquece de verificar a sua inscrição no canal Palestrino, o seu like é muito importante nesse vídeo e é claro, não esquece a função hypar para você que nos assiste, nos acompanha pelo celular, hype nosso vídeo, eu te peço essa ajuda demais que você dá pra gente aqui e é gratuito, velho, lógico, se você quiser mandar uma querelinha também, algumas doletas pra nós, a gente não vai reclamar, mas se você não quiser, tá na paz de Deus também, dá o hypar gratuito aí que tá tudo certo. Fechado? Obrigado demais pela audiência de vocês neste canal. Vou ficando por aqui, que o Papai do Céu dê uma excelente segunda-feira abençoada para todos vocês e traga vocês de volta em segurança do trabalho de vocês para casa, para vocês cearem com a família de vocês, terminarem um dia e ainda sonhando com mais uma, quem sabe, classificação do Verdão na próxima sexta-feira. A ansiedade aqui já tá a mil. Vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima e avante palestra.